tema do nosso trabalho é a aplicação de biofertilizante no crescimento da planta e produtividade de grãos de cultura do café. O orientador, Dr. Freddy Denison Barbosa da Silva, e eu, Afine Vitor Moelhas. Antes de iniciar, gostaríamos de começar primeiro pelo objetivo, do nosso trabalho, que é avaliar a influência de biofertilizante no crescimento da planta e produtividade de grãos de cultivares de café. Então, na introdução, o cafeiro pertence ao gênero café e à família Rubiaceae. Teve a sua origem em África, onde evoluiu uma espécie arbustiva de subbosque, sendo, portanto, adaptada a certo nível de sombreamento, Em várias regiões, os agricultores costumam plantar café sob culturas de cobertura como abacate, pérsia americana, manga mangífera índica, citrus SPP e banana musa SPP, Isso segundo Elevich e seus colaboradores de 2009 e Souza e seus colaboradores de 2010. Então, dentre as várias espécies cultivadas, destaca-se a café arábica, conhecida como café arábica, e café canífora, conhecida como café conilon ou robusta, Então, a primeira é responsável por cerca de 70% da produção mundial e a segunda por aproximadamente 30%, Segundo o IBC, 1981. Na produtividade agrícola, o café tem se destacado, apresentando-se o Brasil como o maior exportador e o segundo maior consumidor do produto em todo o mundo, Culminando numa movimentação financeira de cerca de 7 bilhões de reais por ano, Segundo a BIC 2015. Então, no entanto, Cunha e seus colaboradores destacam a relevância do café nos seguintes termos, Café é um dos produtos agrícolas de maior valor e dinamismo comercial. Seu mercado foi caracterizado ao longo do século XX por uma série de intervenções. Inicialmente, as ações eram conduzidas pelos países produtores, já que obtinham grande parte da sua renda da economia cafeeira, Então, o Brasil tinha papel de destaque nesse processo e até os meados do século, Atuou diretamente no processo de formação dos preços externos, ou seja, em razão da sua elevada parcela de mercado, que as primeiras décadas de 1900 chegou a 75% da produção mundial. Então, o experimento foi desenvolvido na área experimental da Fazenda Piroás, da Universidade de Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab Ceará, município de Redenção, a 17 quilômetros do Campos da Liberdade, concretamente no distrito de Barra Nova. Então, o biofertilizante foi produzido de forma anaeróbica, no recipiente de 200 litros, contendo esterco bovino e água fresca em partes iguais por um período de 40 dias. Então, adicionou-se 1 kg de farinha de osso com 24% de fósforo para enriquecer o biofertilizante, Foram feitos 2 sulcos de 5 centímetros de profundidade nos dois lados da copa da planta. Então, o experimento é composto de 3 cultivares, de café arábica, no caso, catucaia amarelo, sabiá e arara, na fase adulta. O período de avaliação foi de 0, 70, 140 e 200 dias, As doses foram de 0, 500, 1000, 1500 e 2000 ml, de biofertilizantes de planta por cada cultivar. E o delineamento experimental foi o fatorial, 3 cultivares, 5 doses de biofertilizante e 5 avaliações de crescimento, As variáveis de crescimento de avaliação foram na altura, Posteriormente foi feito o cálculo de taxa de crescimento relativo conforme a equação embaixo, em que TC é a taxa referente ao crescimento e comprimento da parte aérea nas avaliações definidas, aos 0, 70, 140 e 200 dias após a aplicação do biofertilizante. Então, nos resultados de discussão, trazemos aqui essa figura. Ela representa a taxa de crescimento da altura da planta após a aplicação do biofertilizante em cultivares de café, referente aos dias após a aplicação do biofertilizante e a taxa de crescimento da altura, da planta, que é centímetros por dia. Então, a partir daí, verifica-se que a taxa de crescimento
crescimento, né? Relativo ao comprimento da parte aérea foram crescentes para cultivar catucaia amarela após a aplicação do biofertilizante, né? Como indica na figura 1, catucaia amarelo obteve o percentagem 95%, né? E as respostas para os demais cultivares em função do período de aplicação do biofertilizante não foi explicado pelas equações, né, poligonais. A taxa média de comprimento da parte aérea foi de 0,14, conforme indicado na figura, né, sobre cultura rara, e 0,009 centímetros por dia na cultura de sabiá, né, respectivamente. Então, sendo assim, é necessário que as avaliações sejam realizadas em um período maior de 210 dias após a aplicação do biofertilizante para verificar o efeito durante a floração e frutificação, né? Diante desses resultados, será possível observar o comportamento, né, das plantas, tanto no crescimento vegetativo e assim como no crescimento, né, reprodutivo. E a segunda figura, figura número 2, ela representa a taxa de crescimento da cultura de café, catucaia amarela, a rara, e sabia em função das doses, né, do biofertilizante, né? Doses de biofertilizante, no caso, a partir de 0, 500, 1000, 1500 e 2000 ml de biofertilizante, né? Com taxa de crescimento mensurada em centímetros por dia, né? Sobre essas três culturas, né? Então, aqui foi verificado que a aplicação de biofertilizante, né, proporcionaram, né, efeitos decrescentes das taxas de crescimento, né, no comprimento da parte aérea dos cultivares de catucaia amarelo com 75%, 76%, né, medida que havia acréscimo de doses de adubo orgânico líquido. Então, diferentemente desses resultados, o catucaia amarelo obteve acréscimo de 0,11 centímetros por dia, né? Com a dose de 833 ml de biofertilizante. Então, as cultivares apresentaram o crescimento vegetativo, né? Diferenciado justamente devido à interação e competição nos crescimentos de outras estruturas, né? Dos ramos plagiotrópicos e ortotrópicos. Então, para isso é necessário avaliar outras variáveis para discutir melhor o efeito do biofertilizante nas plantas, né? Então, com isso, né? Portanto, esses são os resultados, né, iniciais para a taxa de crescimento, né, do comprimento da parte aérea. Então, as demais variáveis, como o crescimento do terceiro ramo plagiotrópico, diâmetro, largura e comprimento da parte aérea, são fundamentais para analisarmos, né, de forma mais precisa os efeitos do biofertilizante no crescimento vegetativo da cultura de café. Então, quanto à conclusão, né? Conclui-se que a dose de biofertilizantes de 833 ml proporcionou melhor desempenho para a taxa de crescimento, né, do comprimento da parte aérea, e o biofertilizante ele mesmo não mostrou adequado para cultivares da arara e catucaia amarelo, né? Portanto, essas aqui são as nossas referências que utilizamos para elaborar o nosso trabalho. Os agradecimentos, né, são direcionados, em primeiro lugar, pelo meu orientador, na pessoa do professor Dr. Freddy Denilson Barbosa da Silva, e em particular a sua família, né, pela dedicação e ensinamentos repassados, né, aos seus alunos e orientados, né. Também agradeço à ProPG, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Unilav, e muito obrigado pela atenção.